Vamos lá, então. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui. O Fronteiras do Investimento é um programa quinzenal de esclarecimento e orientação aos nossos clientes, investidores e convidados. E, assim, é um prazer receber no Fronteira de hoje o Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP. O título do nosso encontro de hoje, Fernando, é bem sugestivo, né? O Brasil é para profissionais. Né? A gente já ouviu falar dizer que Brasil não é para amadores, então a gente está querendo afirmar que realmente, e cada vez fica mais claro. Né? Então, portanto, a sua missão hoje é nos ajudar a ler como profissionais o cenário brasileiro e global e também, portanto, entender, né, como se posicionar nesse cenário como investidores. Eu sei que a gente vai ter uma abordagem hoje um pouco mais voltada para a Bolsa de Valores, por motivos óbvios também, mas é claro que o cenário e o posicionamento disso é importante, né? É bastante importante. Então, eu sei que você tem uma agenda super demandada, tão demandada que você enfiou uma live na outra, então quero lhe agradecer, em nome de todos os Emendei participantes, aqui uma live na outra. de todos os sócios e os participantes aqui, os convidados também, agradecer a sua presença, a dedicação do seu precioso tempo para conversar conosco hoje. Queria agradecer a todos os presentes. Eu sei que o pessoal ainda está chegando, o trânsito está meio complicado, então não dá para todo mundo chegar na mesma hora, mas e avisar que a live ficará gravada e ficará disponível no nosso site na área de conteúdos, assim como todos os vídeos das versões passadas. Eu aproveito e convido a todo mundo, vou colocar aqui no chat rapidinho, para quem não conhece, o endereço do nosso site, do nosso LinkedIn, e convido também ao pessoal a visitar o nosso Instagram e se associar ao nosso Instagram para receber, inclusive, a gente reposta muita coisa que o Fernando coloca, porque é um material excelente, normalmente de altíssima qualidade e informações muito pertinentes e inovadoras. A mediação do evento de hoje será feita pelos nossos sócios Luca Leal e Pedro Rio Branco. Peço que as perguntas sejam lançadas aqui no chat. Aí o Fernando consegue até ver e, de repente, encaixar já no discurso a resposta à pergunta. Prometo que a gente vai tentar responder a todas, mas a gente tem um tempo limitado. Então, já vou pedir logo ao Lucas e ao Pedro que se apresentem, deixando em seguida o Fernando, para o Fernando se apresentar. Eu ia ler o currículo do Fernando, mas ia tomar metade da nossa live, né? Mas eu só quero chamar a atenção de que o Fernando ele foi reconhecido por diversos anos como o melhor analista de ações na Europa. Então, assim, nós estamos falando com alguém que não só tem um currículo bom, mas um currículo reconhecido internacionalmente. Então, volto a dizer, é uma honra muito grande estar com você aqui conosco, Fernando. Palavra passo a Luquinhas e a Pedro que se apresentem, para então o Fernando poder se apresentar e começar com a exposição. Muito obrigado. Boa Boa noite noite, a todos. agradeço a participação de todos, agradeço a participação de Fernando, ele estava até conversando com a gente agora há pouco, que ele estava em outra live, né? Imagino a correria que esteja, ainda mais nesse momento que a gente está de mercado fervilhando. Me chamo Pedro Branco, sou um dos sócios da RGC, atuo no mercado financeiro desde 2008, com passagem em empresas em São Paulo e já desde 2010 com a XP Investimentos. Sou apaixonado, eterno apaixonado pelo mercado. Obrigado a todos e excelente bate-papo. Boa noite a todos também. Obrigado, Fernando. A RGC agradece a presença de todos vocês. A RGC é uma empresa que tem essa missão de ajudar cada um a investir melhor, a cuidar melhor dos seus recursos, das suas finanças e não só ampliar o patrimônio, como também preservar o patrimônio. São elementos que a gente cuida com bastante atenção, bastante cuidado, há mais de 13 anos já fazendo esse trabalho. Obrigado a todos. Vamos lá, Fernando, pode se apresentar e começar que a gente vai atrás de você aí fazendo as perguntas. Boa, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo tempo de todos, né, por disponibilizar esse horário para escutar o que a gente tem para falar. Eu sou aqui o estrategista-chefe e head do time de análise na XP, então hoje a gente tem um time de quase 50 pessoas, entre analistas de ações, analistas de macroeconomia, né, liderados pelo Caio Megali, que foi uma super contratação nossa, né, de chefe de economia,
todo o time de renda fixa, economia Brasil Internacional fica com ele. Temos um time de analistas internacionais, né, que olham para os temas lá fora, e hoje, cada vez mais, né, a gente precisa olhar para fora, e tem muitos veículos, né, para investir lá fora, seja via fundos, BDR, ETF, enfim, tem muita opção, né, de investimento internacional, os COIs, né. Temos um time de estratégia, né, que eu lidero, tem mais 2 pessoas trabalhando comigo, a gente tem produto só de ESG hoje em dia, né, que olha a parte meio ambiente, social e governança das empresas, que é uma área que está crescendo muito, né, investimentos relacionados ao tema ESG, e temos um time aí de editorial, tradução, né, e os influencers que estão com a gente também para distribuir todo esse conteúdo. Então, a gente publica hoje mais de 500 conteúdos na página de conteúdos, né, da XP, que é o conteúdos.xpi.com.br, e ali tem de tudo, né? Desde conteúdos e análises de fundos, política, macroeconomia, ações, internacional, enfim, está tudo lá. Sugiro que todos acompanhem ali de perto, porque a gente publica realmente muita análise boa e interessante. Qual que é o meu papel aqui? Meu papel é juntar, né, toda essa inteligência que está sendo criada pelo time, né, obviamente, e trazer uma visão consolidada do que a XP acha sobre vários temas, né, como que a macroeconomia vai impactar os meus investimentos, como o que está acontecendo nos Estados Unidos ou na China vai impactar aqui a renda fixa brasileira ou minha carteira de ações. Enfim, o meu trabalho é juntar um pouco de quebra-cabeça aí de todas essas peças, né? Mas aí eu queria começar falando um tópico que está muito no tópico do dia, né, que é o seguinte: quando a gente olha o noticiário no Brasil, né, é um noticiário muito ruim, né? Então, assim, a pandemia continua fora de controle. A gente ainda não conseguiu controlar a pandemia, apesar dessa aceleração recente da vacinação. O orçamento do governo para 2021 ainda não foi aprovado e a gente está quase em maio, né? E ainda estamos discutindo o orçamento para 2021. Fica muito evidente, né, que o controle fiscal não é uma prioridade, não é uma grande prioridade, né, em Brasília. Tem setores do governo que querem, né, ir para uma linha mais, né, de gastar mais e tirar, né, os gastos do teto de gastos, enquanto o time econômico fica tentando, né, trazer uma âncora fiscal e tentando fazer com que o orçamento caiba dentro do teto de gastos. Mas fica muito claro que esse risco fiscal no Brasil aumentou, né, desde o ano passado, e aí tem todas as consequências disso que a gente pode conversar mais, né, do que acontece se o Brasil for por uma linha do que foi, lembra lá 2013, 14, 15, que a gente gastou demais, tentou ajudar a economia com gastos governamentais, isso só causou inflação alta e juro alto, né? Mas, enfim, eu acho que esse risco fiscal ele aumentou recentemente, né? E ainda não resolvemos, né, essas questões. E tem o cenário político, né? Quando você pensa em 2022, um potencial cenário político entre Lula e Bolsonaro, existe, obviamente, um risco de uma polarização maior do ponto de vista político, e isso pode ser muito ruim para o país, a gente ir para um cenário bastante populista, né, de muita polarização na eleição de 22. Agora, se olha para a Bolsa está 120 mil pontos, né, enquanto que o câmbio, o dólar está super depreciado, foi lá para 5,70, né, os juros futuros também explodiram, foram para mais de 10%, né? Ou seja, a Selic projetada para 2025, hoje no mercado de renda fixa, já está acima de 10%. Né? Então, apesar da Selic corrente, né, estar em 2,75%, o mercado de CDI futuro já está bastante estressado, né, precificando uma Selic muito alta. Então, eu gostei desse título porque é exatamente isso. As pessoas olham e falam, quem que está mentindo, né? A Bolsa está mentindo, os juros estão mentindo, assim, tem alguém aqui que está mentindo, porque não é possível que esses 3 mercados estão contando histórias diferentes, né, sobre o Brasil. E eu queria começar dizendo que na minha visão, acho que ninguém está mentindo, nenhum dos 3 ativos brasileiros está mentindo, né? Acho que
o cenário macro e político, ele é sim preocupante, né? Ele tem riscos. O Brasil corre um risco de voltar para um cenário de o fiscal mais descontrolado, o que significa voltar para um cenário de inflação persistente e alta e juros persistentes e altos, né? Que foram exatamente o período que a gente viveu até 2015, 2016. Né? Juro alto com inflação alta. Se a gente descontrolar as contas do governo, é esse o cenário que vai ao Brasil. Né? Não tem muito por onde escapar, porque o Banco Central vai ter que subir juros, né, para tentar controlar a inflação, e aí você volta para aquele cenário do fiscal frouxo, né, como o Paulo Guedes tem dito, com monetário apertado. O que isso quer dizer? Quer dizer, gastos do governo muito grandes, e aí o Banco Central fica com todo o peso nas costas, tendo que fazer todo o ajuste via taxa de juros. Só quando a gente olha para a Bolsa, né, por que a Bolsa está em 120 mil pontos e parece que nem está ligando para esse cenário preocupante? Porque a Bolsa não é PIB, né? A Bolsa reflete o que está acontecendo com as empresas. Né? E a verdade é que a história micro do Brasil ela é muito boa. Né? A história macro preocupa, mas a história micro ela é muito boa. Você olha as temporadas de resultados, né? Das últimas temporadas de resultados, as empresas vêm reportando excelentes resultados no Brasil. A temporada do primeiro TRI vai começar agora, nas próximas semanas, e também deve ser uma temporada positiva, né? Vamos acompanhar, mas primeiras indicações aqui, a gente está esperando uma boa temporada de resultados. E quando você olha a expectativa de lucros do Ibovespa, né, pelo consenso de mercado, pelos analistas, essa expectativa de lucro disparou. Né? Os analistas têm revisado as estimativas de lucro para cima, né, das empresas no Brasil. E quando a gente olha para 2021, o lucro esperado para o Ibovespa está subindo 140%, 150% em relação a 2020. Né? Tudo bem que é uma base muito fraca, então a gente tem que considerar que 2020 foi uma base muito impactada, né, pelos lockdowns, mas mesmo quando você olha em relação a 2019, né, pré-pandemia, o consenso de mercado está estimando um lucro crescendo mais de 50% em relação a 2019. Então, quando a gente pensa em pontos do Ibovespa, né, só para deixar bem claro, o lucro por ação esperado para esse ano, 2021, é cerca de 12 mil pontos. Tá? E o Ibovespa está negociando a 120 mil pontos, ou seja, 10 vezes lucro. Né? Essa relação de 10 vezes lucro é um nível bastante barato, tá, para a nossa Bolsa. A nossa Bolsa, historicamente, negociava 12 vezes lucro, né, e hoje está negociando a 10. E quando a gente compara a nossa Bolsa em relação às bolsas lá fora, aí ela fica mais barata ainda. Né? O S&P 500 está negociando a 22, 23 vezes lucro para esse ano, ou seja, a gente está com mais de 50% de desconto em relação ao S&P 500, enquanto, historicamente, o Brasil negociava 25% de desconto em relação ao S&P, ou seja, a gente está com mais do que o dobro do desconto histórico, né, em relação à Bolsa Americana. Quando a gente olha em relação ao índice de mercados emergentes, o Brasil negociava sempre com um preço-lucro semelhante às bolsas emergentes. Hoje a gente está com 30% de desconto em relação às bolsas emergentes. Então, essa subida muito forte de lucros, né, de expectativas de lucros do Ibovespa para 2021 e para 2022, ainda não foi precificada nos preços das ações. Né? O que tem liderado, o que tem levado, né, essa expectativa muito forte de lucro é principalmente o câmbio, né, onde está, e as commodities. Né? Então, os setores das exportadoras, das commodities, são os setores principais que têm liderado essa grande revisão de lucros. Né? Então, a Vale, os frigoríficos, as empresas de celulose, né, as próprias petroleiras também. Enfim, a Petrobras tem toda a questão de precificação, mas enfim, o petróleo está quase $70 o barril. Enfim, então isso tem levado a uma revisão de lucros muito forte para o Ibovespa, que, na minha visão, ainda não está precificado na nossa bolsa. Então, é por isso que a gente manteve a estimativa, né, de 135 mil pontos para o Ibovespa para o final desse ano, mesmo com todo esse caos, né, do lado político e macro
que realmente, né, à primeira vista preocupa. Então, acho que eu gostaria só de começar falando um pouquinho sobre isso, né, e trazer um pouco dessa perspectiva em relação ao Brasil, que o macro realmente é um pouco preocupante, a gente pode falar, sem dúvida, sobre isso, mas tem uma história micro aí interessante acontecendo. O movimento da Bolsa. A gente, quando olha o movimento da Bolsa, de 1960 até hoje, fácil perceber uma trajetória bastante ascendente. Isso é um movimento normal dela, lógico, com muita volatilidade, altas e baixas. E aí, já que a gente está falando aqui que o Brasil é feito para profissionais, já existiu algum momento da nossa história que nossa situação política não foi nervosa, não foi tensa? Já existiu algum momento de calmaria ou esse é só mais um desses momentos que a gente está vivendo e que, de certa forma, existem outros elementos que impactam no resultado das empresas que podem levar a uma valorização muito além da política? Posso provocar o Fernando com essa? Existiu em 1499. Exato. Desde então, o Brasil sempre foi volátil, né? Mas, assim, a verdade é que o Brasil tem momentos de Suíça e tem momentos de Venezuela, né? Tem momentos que a gente acha que agora vai, o Brasil é o país do futuro e agora a gente vai virar mercado desenvolvido. Em geral, essas horas é hora de vender Brasil, né? E comprar outros mercados. E tem horas que é exatamente o oposto, né? Que as pessoas têm certeza que o Brasil vai virar nova Argentina, nova Venezuela e geralmente essa é a hora de comprar Brasil, né? O Brasil tem uma característica de retorno à média, né? Então, aquele país nota 5, né? Nunca vai ser o aluno nota 10, mas também dificilmente o aluno nota 2 ou 3, né? Sempre acaba retornando à média e tem alguns motivos para isso, né? Acho que o primeiro deles é o fato de a gente ter um empresariado e uma imprensa muito atuante, né? Você vê que todo presidente que entra lá sempre quer ter um empresariado perto, né? Faz muitas reuniões com os empresários, enfim, a gente tem né, uma elite empresarial muito atuante, né? Com os governantes, a imprensa também tem um papel fundamental, né, nisso, né? Fazer essa vigilância, né, em relação a quem quer que seja, né, que esteja no governo. Você tem a questão do Congresso brasileiro e a forma de governar no Brasil, que você precisa, né, fazer a coalizão com os partidos de centro, né? Para o lado bom ou mal, a verdade é que os partidos de centro eles acabam agindo como uma grande força moderadora, né, de não deixar o Brasil ir para muito um extremo ou outro, né? Então, isso acaba fazendo com que o Brasil dificilmente aprove, né, grandes reformas que vai cortar muitos benefícios, porque o Centrão não vai deixar. Por outro lado, dificilmente o Brasil vai para o caminho muito extremista também. E aí eu acho que tem mais um outro fator que faz o Brasil voltar às médias hoje em dia, que é essa nova classe de investidores, né? No passado, muita gente que tinha renda e que tinha o seu próprio negócio e que você não precisava ficar olhando o que estava acontecendo com o mercado financeiro, enfim, você tinha lá o dinheiro na renda fixa, rendendo 1% ao mês, né, e sem volatilidade nenhuma. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você tem quase 4 milhões de investidores na Bolsa e mais vários milhões que estão investindo em fundos, né, e que veem o seu patrimônio subindo e descendo todos os dias, né? Então a volatilidade virou uma realidade, né, para o investidor brasileiro, que é como tem que ser, tá? Eu acho que aquele juros de 20% ao ano é um negócio que não gostaria de ver o Brasil voltando, porque senão quer dizer que a gente deu errado, né? Mas, enfim, acho que essa nova classe, essa nova onda de investidor trouxe também uma força moderadora também, né? Acho que toda vez, você viu, por exemplo, dou um exemplo recente, que foi, né, a troca do presidente da Petrobras, né? A ação caiu 20%, 25% no dia. Nos dias seguintes, você viu várias medidas do governo sendo anunciadas, tentando apaziguar o mercado, né? Tentando apaziguar os ânimos e, enfim, dando prosseguimento
a privatização possível dos Correios, da Eletrobras, falando mais de reformas e privatizações, dos leilões de infraestrutura, enfim. Então, eu vejo que essa nova classe de investidores também tem atuado como uma grande força moderadora no Brasil, né, para trazer a gente de volta às médias, né? Então, enfim, acho. Mas no final do dia, sem dúvida, como você falou, Lucas, a volatilidade faz parte, né, de investir no Brasil. E como a gente se protege disso como investidor? É diversificando, né? É diversificando. E aí eu sempre lembro que diversificar não é só ter vários fundos e várias classes de ativos, mas também é diversificar regionalmente e diversificar moedas também, por que não? Né? Para não ter todo o nosso patrimônio só investido em ativos brasileiros, porque se dá um problema em Brasília e a gente tem só ativos relacionados ao Brasil, a sua carteira inteira vai mal ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente tem investimentos internacionais, investimentos em ouro, né, em pedacinho de criptomoedas ou coisas completamente descorrelacionadas com o Brasil, a gente ajuda a proteger o nosso patrimônio, né, se a gente tem qualquer tipo de problema político. Essa questão da diversificação é algo que a gente gosta bastante e além da diversificação aproveite desses grandes movimentos que a Bolsa faz, dessa volatilidade alta e baixa, para rebalancear as carteiras nesses movimentos. Muito mais do que ficar querendo entender e descobrir qual é o futuro da Bolsa, do dólar, do cripto, dos juros, utilize desse movimento e após ele acontecer, vá balanceando a sua carteira, de certa forma, com calma ali, com parcimônia, que o mercado tende a voltar às médias, como você trouxe, e entregar o resultado esperado no médio e longo prazo, que é o que a gente prevê e que a gente acredita. É isso. Desde os anos 60, como você mencionou, Lucas, o Ibovespa ele tem um retorno de inflação mais 6, né, GPDI mais 6% ao ano. É um bom retorno, né? Inflação mais 6% é bem mais do que paga qualquer título de renda fixa. Né? Obviamente tem volatilidade, né? Tem momentos melhores e piores para entrar, mas na média, desde os anos 60, esse foi o retorno do Ibovespa. E outra coisa, Fernando, é o cuidado, né? Você vê, estamos num momento agora que o que chega de ligação, vamos investir em criptomoeda, temos fundos de criptomoedas e a gente tem fundo de cripto, que as pessoas estão vendo aquela alta e estão acreditando que aquele resultado passado vai ser eterno para frente. A criptomoeda é um produto interessante? Mas já está em alta, vai continuar subindo? Não sei. Deve fazer parte do portfólio, como o Fernando falou? Deve, numa estrutura diversificada, mas é um pedaço ali que vai trabalhar com 1%, 3%, 5%. É um pouco de cada coisa, sem exagero, sem querer achar que vai acertar ali a bola da vez e ganhar ali a grande tacada, né, num só movimento. Em complemento com você, Lucas, como o Fernando falou, a gente tem hoje o preço sobre lucro das empresas a 10 vezes, então a Bolsa Brasileira tem esse potencial para andar, né, conforme o Fernando falou, mas em paralelo a gente está vendo os juros subirem, né, então a gente está vendo justamente devido à parte macroeconômica, né, ao risco fiscal hoje que a gente tem, e a gente também está vendo uma inflação devido a essas causas, uma inflação pressionando. Então, na hora que você vai compor a carteira, você pode muito bem colocar uma parte, né, ali em renda variável, como também hoje a renda fixa voltou, né, voltou a ter um papel relevante. Há algum tempo atrás, se você pegar mais ou menos... Oi. Alguém está dizendo que não está conseguindo ouvir. O som para mim também está bom, deve ser o áudio dela, pode continuar. Só foi para... Tá. Então, se a gente pegar, Fernando, mais ou menos até 6 meses atrás, né? Se a gente pegar ali até final de 2020, mais ou menos, a gente tinha uma taxa de juros, uma perspectiva de juros praticamente flat, como a gente fala. Então, assim, a curva de juros não tinha subido muito, então estava estável. E agora a gente teve um aumento da taxa de juros muito forte. Então, é muito importante olhar a composição. A gente está num momento que a Bolsa, como o Fernando falou, tem um potencial devido ao preço sobre lucro, mas também tem outros ativos que podem compor, sim, a carteira. Né? Sempre essa questão da diversificação da composição é muito importante. Legal. Fernando, agora entrando num ponto interessante, né? Você pega dentro da XP toda essa parte de análise política, econômica, cenário,
E aí o seu trabalho ele se materializa, de certa forma, para os investidores na construção de algumas carteiras. Você produz carteiras de renda variável, outros tipos de carteira. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque as pessoas estão aqui para te ouvir e entender mais ou menos como funciona. Tá bom. Vamos começar falando das carteiras recomendadas gerais, né? Que eu acho que é mais interessante. Depois a gente vai para a específica aqui de RV. Você consegue, quem que está de host, liberar aqui para eu mostrar minha tela? O Ricardo vai te liberar agora. Ricardo, pô. Então, aqui já está aparecendo para vocês? Está aparecendo, sim. Boa. Então, aqui no site de conteúdos, né, aqui em recomendações, aqui conteúdosxp.com.br, vou até copiar e colar no chat aqui para vocês, mas em recomendações, carteiras recomendadas, a gente tem as carteiras recomendadas por perfil. E aqui, obviamente, é um perfil genérico, né, pessoal? Assim, obviamente, vocês têm os assessores de vocês, aqui na RGC, enfim, vocês conseguem fazer uma carteira muito mais adequada ao seu perfil né, pessoal. Mas aqui a gente tem perfis genéricos, né, desde um investidor mais moderado até uma carteira mais agressiva, né, que é o destemido, aqui é o mais agressivo, para 7 tipos de perfis diferentes, né? Pegando um perfil aqui mais do meio, né, que eu diria um perfil mais moderado, a gente hoje, né, tem muito pouca exposição, por exemplo, na renda fixa a títulos pré-fixados, né? A renda fixa, como você mencionou, Lucas, subiu bastante, né, os juros projetados, né, daqui para frente, e tem vários títulos pré-fixados já pagando juros bastante interessantes, né? Mas por que nas carteiras recomendadas a gente ainda tem tão pouco, né? Só 2,5% da carteira recomendada é título pré-fixado? Porque, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, a renda fixa, ela só é renda fixa mesmo se você segurar esse título até o vencimento, né? Se você comprar esse título para vender daqui 6 meses ou daqui 1 ano, você corre o risco de juros de mercado, né? Ou seja, quando você for vender, se o juros de mercado estiver acima do nível que você pagou, né, você vai perder dinheiro. Aquele título você vai vender um preço mais baixo. Então, todo esse risco fiscal que eu mencionei, do orçamento, né, para qual vai ser o cenário político 2022, o que vai acontecer com os gastos fiscais do governo, enfim, tem uma incerteza enorme aqui, né? Então, colocar muito do seu patrimônio hoje em títulos pré-fixados, no final do dia você está correndo um grande risco, né? Tudo bem, acho que o mercado está pedindo um prêmio alto e esses títulos estão com juros atrativos, mas eu diria que assim, é para aquele investidor que pode e que vai segurar esses títulos até o vencimento, né? Você fala, não, esse dinheiro aqui eu não vou vender esse título até 2024, 2025, beleza. Mas para o investidor que vai ficar olhando ali o home broker todo dia, né, o app da XP e fala, pô, estou perdendo dinheiro na renda fixa, é por isso, né? Porque tem essa questão dos juros de mercado. Então, a gente hoje recomenda muito mais os pós-fixados, né, e títulos relacionados à inflação do que pré-fixados. A gente tem alguma exposição também à renda fixa global, mas ela é muito pequena, né? E a razão pela qual é uma exposição pequena é porque os juros lá fora estão muito baixos, né? E aí você corre um risco investindo em renda fixa global desses juros começarem a subir, né? E a gente perder dinheiro também na renda fixa global. Então, a gente prefere o investimento internacional muito mais do ponto de vista de renda variável, né, de bolsa e de fundos multimercados, né? Então, a gente tem uma exposição razoavelmente grande, né, a fundos multimercados. A gente acha que é um cenário positivo para eles, né? É um cenário que eles podem voltar a ter retornos bastante interessantes, bem acima do CDI, porque eles conseguem, né,
ir bem nesses cenários macroeconômicos bem definidos, né? Ou seja, risco fiscal, dólar mais alto, né? A bolsa indo bem, enfim, é um cenário que, historicamente, os fundos multimercados conseguem ir bem, conseguem navegar bem nesse cenário. E aí, mesmo, acho que o ponto que eu queria mostrar é que mesmo para um investidor aqui moderado, a gente tem aqui quase 25% da carteira em renda variável, né? Porque é a parte que vai te trazer ganhos de capital a longo prazo, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, que muita gente fala, eu sou moderado, eu não quero ter nada em ações, eu não gosto da volatilidade e tal. A verdade é que a gente tem que ter pelo menos, né, 20%, 25% da carteira, porque é isso que vai trazer os ganhos de longo prazo. E hoje a gente tem até um pouco mais de ações Brasil do que ações globais, muito parecido, né, quase meio a meio. E a razão aqui por trás disso é o fato que eu falei no começo, né, que o Brasil está bastante barato, né, em relação ao resto do mundo. Por isso que a gente tem quase a exposição à renda variável é metade. E aí, a gente tem também aqui nas carteiras recomendadas... Só um segundinho, Fernando. Tem muita coisa bacana nessa tabela que você mostrou, tá. mas uma bem importante é como hoje o acesso aos ativos internacionais também está muito fácil para o nosso investidor, né? Você tem possibilidade de investir em renda fixa lá fora e em bolsa lá fora. Então, realmente, eu não preciso estar só no Brasil. Eu posso estar no Brasil e posso estar lá fora. E dentro dessa perspectiva de ir lá fora, você pode investir lá fora com ou sem a variação do câmbio, porque tem produto suficiente para isso. Eu quero sofrer a oscilação do dólar ou eu não quero que a oscilação do dólar afete meu investimento. Você tem as duas formas na hora de compor uma carteira também. Perfeito. Eu, Fernando Ferreira, prefiro os fundos com variação cambial, tá? E aí eu explico por quê. Porque em momentos de estresse, o dólar sobe, né? E o dólar sobe, ele vai ajudar a proteger a sua carteira, né? Se você tem um fundo redeado, né, sem exposição cambial, e a gente tem algum problema em Brasília, né, acontece algum pepino no Brasil, esse fundo não vai te proteger tanto na sua carteira, né? Então, ter a exposição cambial né, e ter essa parte dolarizada do nosso patrimônio é muito importante, porque protege em cenários avessos de Brasil, em cenários, né, negativos. Então, lembra que a gente está entrando no ano eleitoral ano que vem, volatilidade alta, enfim. Eu sei que o dólar está alto, eu sei que 5,70 assusta, mas a gente tem que ter, né? Tem que fechar o olho e investir em fundos internacionais, e eu prefiro os dolarizados, tá? Eu sei que muita gente tem medo, mas eu particularmente acho que te traz uma proteção melhor no médio prazo, tá? Voltando aqui, ações, né? Isso, exato. Era exatamente isso que eu ia mostrar. Carteiras de ações, a gente tem 3 carteiras hoje: a Top 10, a Top Dividendos e a Top BDRs, né? E tem a de carteiras de fundos imobiliários também, se vocês quiserem falar de fundos imobiliários. A Top 10 está indo muito bem esse ano, a gente está batendo o Ibovespa em quase 5% esse ano. Tá abrindo aqui. E o que a gente fez, né, que foram decisões acertadas? A gente, desde o começo do ano, saiu de estatais, né? Então a gente tinha Banco do Brasil e Petrobras, a gente saiu em janeiro, né, dos 2 papéis. Quando começaram, de janeiro para fevereiro, quando começaram aqueles ruídos em relação, né, à demissão do presidente do Banco do Brasil e a Petrobras não repassando o preço para a gasolina, enfim, a gente achou que estava estranho, né, o cenário, tirou esses papéis, foi uma decisão muito acertada, né? Desde então, os 2 papéis caíram uns 30%. A gente fez um movimento em consumo também, que foi um movimento de migrar para ações de consumo mais básicos, né? Então, a gente tinha, por exemplo, Via Varejo na carteira, a gente tinha Vivara na carteira, e a gente trocou, né, por ações de consumo mais básicas, que no caso foi o Pão de Açúcar. E aí o Pão de Açúcar, né, fez o spin-off com açaí, e hoje a gente só tem açaí na carteira. E aí a visão aqui é que a gente está num ano de consumo difícil no Brasil, né? O consumidor está numa situação muito pior do que foi 2020,
né? O auxílio emergencial é muito menor, a inflação está lá em cima, né? Então a renda das famílias está comprimida, o endividamento das famílias está no maior nível histórico que o Banco Central já mediu, então quase 60% de endividamento, né? As pessoas se endividaram ano passado, compraram geladeira, compraram celular, computador, enfim, explodiu, né, a venda desses produtos ano passado. E esse ano as pessoas estão endividadas, com uma inflação alta, comendo a renda, e num cenário de alta de juros, né? Então, não é um cenário muito positivo para o consumo no Brasil, principalmente para esses itens de maior valor, né? Como eletrônicos, eletrodomésticos, etc. Então, a gente migrou, né, para um consumo mais básico, como lojas americanas e supermercados, e mesma coisa com o setor de saúde, né? A gente tinha a Redditor, depois a gente trocou agora por GNDI, né, por Intermédica, que a gente gosta bastante do setor de saúde. Tenda, né, o setor de construção civil está muito para trás em comparação com a Bolsa, a mesma coisa do setor de shoppings. Então, aqui é uma aposta, né, com prazo um pouco mais longo, e tem toda a parte de... Fernando, desculpa te interromper, mas ainda nessa linha de raciocínio que você falou a respeito da Tenda, do setor de construção de civil que está muito para trás, mas o setor de varejo, e no caso, como você deu exemplo, Via Varejo, Magazine Luiza, eles vêm sofrendo bastante esses meses, né? Sim, justamente devido a esse processo que você falou, que é justamente o endividamento das famílias está muito alto, a perspectiva ainda não está muito clara, o auxílio emergencial foi muito mais baixo e elas realmente depreciaram bastante, né? A carteira da XP, né, e sempre me questiono isso, ela costuma ser revisada mensalmente. Mas se por acaso chegar num determinado momento, né, que vocês avaliaram que de fato o varejo, foi muito prejudicado e está no momento de entrar, porque já foi muito prejudicado justamente devido a essas perspectivas, vocês fazem troca pontual ao longo do mês, ou esperam a conclusão findar o mês para poder fazer alguma mudança? Tá bom, vamos lá. Acho que tem algumas coisas. A primeira é que assim, essa carteira é uma carteira visando médio e longo prazo, né? Então a gente olha os papéis aqui que a gente gosta mais e que a gente quer carregar, né? A gente reavalia ela todos os meses, mas não é uma carteira visando curto prazo, tá? A gente tem as carteiras de curto prazo que estão aqui dentro da arena do investidor, que é a parte de análise técnica, né? São os nossos analistas grafistas e analistas técnicos que eles fazem carteira semanal e carteira mensal, que aí a carteira mensal deles, eles trocam praticamente todos os nomes, todos os meses, né? Porque realmente eles estão olhando ali para o curto prazo e aqueles papéis que eles acham que vão performar melhor no mês. A nossa carteira, por exemplo, é uma carteira fundamentalista. Então, a gente tem Vale na nossa carteira há muito tempo. A gente tem Vale há mais de um ano, quase 2 anos que a gente tem na carteira, e é o papel que a gente mais gosta, que é a Vale, né? Então, assim, a gente gosta pra caramba da Vale, do setor de combate. B3 tem um bom tempo também na carteira, que eu acompanho sempre no mês, está bastante tempo aí. Exato, B3 tem um bom tempo na carteira, enfim. Então, é uma carteira fundamentalista que a gente quer carregar os papéis, mas que a gente olha, né, para eles todos os meses e vê se continua fazendo sentido. Então, a gente pensa muito mais como um gestor de um fundo, né? Isso quer dizer que a gente não pode trocar nenhum papel ao longo do mês? Não. Então, a gente já fez, sim, Pedro, essas trocas durante o mês, né? Mas, em geral, quando acontece algo mais específico, né? A gente deu downgrade para neutro, para venda no papel, ou porque, enfim, aconteceu algum evento, dificilmente a gente vai fazer essas trocas intramês, mas a gente já fez, tá? Não tem nenhum impeditivo. E aí, para falar da sua pergunta em relação à Via Varejo especificamente e o setor de varejo, é isso mesmo, assim, a ação veio de R$20 para 11, né? Agora está 12,70. Então, assim, a ação tem muito valor, tá barata. A ação está bastante barata. O setor de varejo como um todo está muito barato, porque está todo mundo olhando esse cenário que eu falei. É um cenário ruim esse ano, né? 2021 é outro bicho em relação a 2020. Né? 2020 foi um boom de consumo, né? Todo mundo saiu comprando, né, adoidado e se endividou pra caramba. Esse ano é o oposto disso. Então é um ano bem difícil. E além
do setor da questão macro, você tem uma questão de competição no e-commerce que se deteriorou, porque todos os players fizeram ofertas de ações ano passado, então está todo mundo com muito caixa no balanço, né? Todo mundo cheio de caixa, e se você pensar no setor que está crescendo menos e todo mundo muito capitalizado, que você corre um grande risco de competição acirrada, né, e compra de market share, né? Então vira um rouba-monte, né? Todo mundo tentando roubar participação de mercado do outro, né? Então é um setor que a gente não tem recomendação de compra hoje, a gente tem neutro em Via Varejo, aliás, acho que só a B2W, desculpa, mas Via Varejo e Magalu são recomendação de neutro. Então, assim, a gente vê valor, mas a gente não vê nenhum trigger de curto prazo, nada que vai fazer no curto prazo isso mudar. Então, para quem tem esses papéis e segurou até agora, vale a pena vender agora? Acho que não, né? Porque assim, já caiu demais, está barato, mas eu não apostaria nesse setor, por exemplo, para pegar uma retomada da reabertura econômica pós-pandemia. Eu acho que você tem papéis e setores que pegam essa reabertura melhor, como, por exemplo, né, o setor de shoppings, né, que é muito mais exposto à pandemia. Esse setor de e-commerce ele acabou se beneficiando na pandemia, no final do dia, né? Então, acho que tem outros papéis dentro do varejo que são mais expostos ao varejo físico, que conseguiam, por exemplo, uma Lojas Renner, uma C&A, que conseguem pegar essa reabertura, e shoppings, né, Iguatemi, Multiplan, etc., conseguem se beneficiar melhor, né, dessa reabertura quando o Brasil, enfim, conseguir controlar a pandemia. E o IPO, Fernando? A gente está vendo a onda crescente. Lucas, deixa eu só te interromper, Lucas, e fazer uma observação que eu achei muito interessante, né? É como a gente sempre fala, e até a própria XP, o mantra para cada investidor existe uma XP, né? E aí o Fernando, ele falou que existem as carteiras recomendadas que visam mais longo prazo, né? Como ele citou, por exemplo, a Top 10, mas também existe aquela carteira, que é a carteira que segue análise técnica, que inclusive a gente teve uma live com o Giba, que é uma carteira que tem um fluxo, um giro maior, né, que visa um pouco mais de curto prazo. Então, de fato, além da identificação do perfil, né, do percentual de renda variável que o investidor vai compor sua carteira, ele também tem que identificar se ele quer um perfil mais de curto prazo ou um perfil mais de longo prazo. Então, é por isso que a gente, toda vez que a gente senta com um investidor, a gente tenta identificar esse perfil para ver qual é a melhor carteira, né, no caso, de ações a ser seguida. Legal. E o IPO, Fernando? Essa onda está forte. Ano passado, o mercado chegou a acelerar muito, depois parou, a janela deu uma fechada. E agora para 2021? Tem boas expectativas? Tem algum nome assim que você queira destacar? Boa. Acho que assim, questão dos nomes a destacar fica um pouco restrito aqui para as questões de compliance, né? A gente tem como a gente participa da distribuição dos IPOs, tem uma regulação bem rígida, né, sobre os analistas quando a gente participa da distribuição. Mas dito isso, acho que o que tem sido bem interessante nos IPOs é a vinda de novos setores para a Bolsa, setores diferentes, né? Então, você olha o setor de saúde, por exemplo, está explodindo a quantidade, né, de ofertas nesse setor. Só no momento tem 5. Né? Você teve a DASA, Mater Dei, que saiu agora, Hapvida, fazendo oferta, assim, um monte de oferta, né, do setor de saúde. O setor de tecnologia, né, vindo forte para a Bolsa, todas as empresas tech brasileiras, né, vindo para a Bolsa. Isso é muito bom, porque quando você olha desde os anos 70, 80, os maiores papéis do Ibovespa são bancos, Vale, Petro, Vale, bancos. Assim, né? Aí Telecom foi bem ali nos anos 2000, depois sumiu, mas assim, não muda, né? A composição do nosso índice é muito voltada à economia velha, né? Economia real, mas principalmente a velha economia, né? Bancos, industriais, commodities, etc. Então eu vejo com muito bons olhos que os IPOs estão trazendo novas empresas, novos setores à bolsa, empresas de alto crescimento, né? Então você pega uma Localweb, por exemplo, né? Que é a maior plataforma de e-commerce do Brasil, e-commerce para terceiros, né? Eles vendem software para empresas montarem seu próprio e-commerce, crescendo receita 50%, 60%, né? Recorrentemente.
A gente fez uma live terça-feira, está no YouTube da XP, com o CFO e o CEO da Local Web, assim, baita história. E desde o IPO da Local Web subiu 550% a ação, né? Foi super bem. Então, obviamente, tem história de sucesso e história de fracasso também no IPO, né? Então, para o investidor, eu diria o seguinte, acho que vale a pena a gente entender o business daquela empresa e não só comprar um IPO porque a gente ouviu uma dica de um vizinho, de um amigo que falou que tal IPO está quente, enfim. Procure entender o que aquela empresa faz e procure entender se você entende daquele negócio, né? Tá bom, veio a empresa aí de pet shop, né? Veio a Pets. Pô, eu conheço esse negócio, eu tenho um cachorro em casa, eu conheço a Pets, eu já fui na... Então, assim, a gente, às vezes, e o Peter Lynch fala muito isso, né? Que é um dos maiores investidores dos Estados Unidos e autor de vários livros. Ele fala, as pessoas físicas, elas sabem muito mais do que os gestores de várias ações na Bolsa. Por quê? Porque ela conhece a empresa, né? Ela usa o serviço daquela companhia, ela, né, ou trabalha naquele setor, e a gente deve usar desse nosso conhecimento, né, que a gente já tem para fazer investimentos na Bolsa, né? E comprar empresas que a gente conhece e confia, ao invés de, ouvir uma dica, tal IPO é quente, tal IPO é bom, porque acho que o risco que a gente corre no IPO é que as informações, às vezes a gente tem muito pouca informação sobre aquela empresa para tomar uma boa decisão. Então, acho que em geral IPOs são bons sim, acho que trazendo várias empresas de alto crescimento, mas a gente tem que saber olhar e entender, eu conheço o negócio dessa empresa, não conheço, enfim, eu iria por esse lado, tá? De tentar entender aquele negócio antes de decidir se vale a pena ou não vale. Lucas, a gente tem duas perguntas, Lucas e Pedro, temos duas perguntas na pedra aí, quando a gente está chegando no final, seria bom dar uma atenção ao pessoal. A primeira está relacionada, Fernando, à questão da maioria que o STF já formou hoje. Se isso já está no preço, se alguma volatilidade adicional deve acontecer, o que é que você está esperando aí dessa maioria? A maioria sobre, a maioria sobre lá a decisão do ex-presidente Lula. Sim. Eu acho que isso, assim, já está bastante esperado e precificado, mas eu diria que daqui até 2022, acho que a gente deve esperar volatilidade aumentando. Eu vejo dois cenários, né? Caso o Lula seja elegível mesmo e você tem um cenário Lula-Bolsonaro que provavelmente diminui as chances de uma terceira via, não elimina, mas reduz, vai ter dois candidatos, o governo, que sempre tem ali um percentual relevante de votos, e uma figura muito forte com o Lula, acho que diminui as chances de uma terceira via, e aí, como eu falei, existe um risco no Brasil de um aumento do populismo eleitoral, que pode ser muito prejudicial ao país. Por outro lado, existe um cenário de copo meio cheio aqui, que é o governo tentar acelerar as reformas, acelerar privatizações, enfim, acelerar todas as políticas econômicas que elegeram esse governo, porque o Bolsonaro sabe que se a economia não estiver bem no ano que vem, as chances de reeleição caem bastante, né? Então, a gente tem visto alguns movimentos nesse sentido, de tentar acelerar essas reformas e privatizações e leilões de infraestrutura, etc., que podem... acho que a vacinação é um bom exemplo, Desde a volta do Lula como potencial candidato, a postura do governo em relação à vacinação mudou completamente, Agora, a vacinação virou uma grande prioridade e não parecia ser, até pouco tempo atrás. Então, enfim, acho que já está bastante esperado, mas eu diria que vai ter bastante volatilidade daqui até o ano que vem. A outra pergunta está relacionada a Suzano. A gente tem um preço-alvo dela e se ela já está chegando aí nesse topo, ou se tem espaço para continuar subindo, já que é um papel que vem se valorizando há algum tempo. José, Suzano, a gente está em restrição por compliance, infelizmente. A gente gosta do setor de celulose, tá? A gente tem Klabin nas carteiras para fazer essa aposta em celulose. Celulose foi uma commodity que tinha ficado muito para trás em relação às outras e que agora os preços da celulose estão disparando, Então,
A gente gosta do setor, sim, e a gente tem Klabin na carteira. Ô, Lucas, tem uma pergunta também aqui que eu vi que é bem interessante. Em relação à inflação, né? Como vocês analisam a classe inflação? Percebi uma redução nas carteiras recomendadas. Qual o racional? Boa. As NTNBs, né, os títulos relacionados à inflação, você tem dois componentes, né, numa NTNB. Você tem o IPCA mais aquele spread, né, que é o juro real. Né, quanto que de juro real aquele título te paga, né, acima da inflação. E o que a gente está vendo no Brasil com esse grande estresse, né, na renda fixa é que esses juros reais subiram para caramba. Né? Então, o juro real no Brasil veio de 3%, né, para um título um pouco mais longo, para 4,5%, quase 5%. Né? Então, quem tinha títulos relacionados à inflação, e eu sou um exemplo, eu tenho o Tesouro Direto lá, IPCA, IPCA+, você olha lá, assim, tá horrível, né? Você perde dinheiro, né? Porque o juro subiu no mercado, então o juro real subiu. Se você tem aquele título, ele é marcado para baixo, você acaba perdendo dinheiro. Então, pelo mesmo motivo que a gente diminuiu e a gente quase não tem pré-fixado, a gente também diminuiu os títulos relacionados à inflação. Mas quando eu olho agora, né, quanto está sendo precificado de juro real nesse momento, eu acho muito interessante, né, porque você tem IPCA mais 4,80, IPCA mais 4,50, que é um juro real bem alto. Né? A gente está falando de um juro real que segundo a SPX, né, que é um dos maiores fundos multimercados do Brasil, a gente fez também uma live com eles ontem, e a projeção deles é que o juro real neutro no Brasil deveria ser algo de 2,5%, 2,60%. A gente está em 4,5%, 4,80%. Então, a gente está muito acima, né, de um juro real neutro. Então, é interessante, né, você receber inflação mais quase 5%, é um juro real já a níveis, voltou a níveis interessantes, mas o racional foi esse, né, porque a gente diminuiu. Então a gente poderia dizer que é um spoiler, que mantendo-se nesses níveis os juros, a tendência é que na próxima carteira, quer dizer, no próximo mês, já tenha um acréscimo aí de inflação, de ativos atrelados à inflação. Pode ser um spoiler, não? Vai depender muito. Tem um comitê de alocação, né, que a gente faz com várias pessoas, mas assim, acho que o ponto aqui é que vai depender muito se o cenário fiscal clareou ou não, porque se a gente continuar com esse mega embrólio fiscal e desrespeitar o teto de gastos, etc., esse juro real pode continuar subindo, né? Então, acho que esse fator tático, né, de aumentamos agora ou não, vai depender muito do que acontece aí nas próximas semanas. A gente tem uma semana para aprovar o orçamento e ainda assim, zero notícias, né, do que vai acontecer. Aliás, todo dia tem uma notícia, mas zero, né, decisão. Saiu até uma notícia aqui que o Caio Megali mandou num dos grupos, que parece que tem agora umas cartomantes lá ajudando que astróloga e líderes religiosos mostram um caminho para resolver os impasses do orçamento. É a notícia que saiu, que realmente está complicado. Né? Essa resposta fica parecendo aí um pouco o presidente do Banco Central, né? Querendo dizer se sobe 0,75, se sobe mais ou se não sobe, o que é que ele vai fazer, né? Vai de um lado para o outro e fica no mesmo lugar. Nós estamos chegando ao final. Desculpe, Fernando, porque eu sei que teu tempo é apertado assim. A gente tem uma pergunta que é se o Bitcoin vale como proteção. Eu acho que houve uma mudança bastante interessante na visão da XP ao longo do tempo sobre as criptomoedas, né? E até você fez uma live também com o Fabiano, né, com o pessoal da Hashdex, né, que teve com a gente também. Sim. Aliás, foi um papo fantástico. E eu queria que você pudesse responder essa, deixar a sua mensagem final para a gente poder encerrar aí no horário e não avançar na tua agenda. Complementar essa aí, Rick, com a outra pergunta que fala sobre a cripto Hash 11, né, o ETF, que vai ser lançado e não está com ele, não está na oferta. Sim, não sei, porque a XP não está na oferta, então isso não tenho
muita informação, mas investir em Bitcoin e criptomoedas faz sentido? Faz. Eu acho que faz bastante sentido como proteção, como descorrelacionamento da carteira. Não tenho ideia qual é o preço-alvo do Bitcoin, né? Então não sei. Mas, dado a imensa volatilidade dessa classe de ativos, né, acho que a gente tem que ter aí 2%, 3% da carteira. Né? A Hashtags fala até 5%. Eu acho 5% muito. Né? Acho que 5% você tem que estar bem otimista nas criptos, mas, enfim, eles falam até 5%. Mas eu diria ali algo entre 2% a 3% faz sentido ter. E o ETF eu acho uma boa opção, sim. Fundos, né, ETFs, o fundo e o ETF no final do dia eles são muito parecidos, né? Um é listado em bolsa e outro não é, mas no final do dia estão investindo ali nos mesmos ativos. Mas eu acho que é uma opção bem interessante porque não sei quantos de vocês já tentaram abrir conta numa corretora de criptos, mas assim é muito difícil e eles pedem tanto informação, tanto documento e não sei o que assim. Eu acho que esse investimento via fundo e via ETF faz muito mais sentido, né? Você consegue fazer via corretora, não precisa, né, abrir uma conta numa exchange de criptos. Eu acho que faz muito mais sentido para você ter investidores colocando uma parte maior do patrimônio deles, inclusive investidores institucionais, né? Você ter os próprios fundos comprando esses ETFs ou comprando criptomoedas. Eu acho que enfim, é uma alternativa muito mais simples, né, para o investidor investir neles ao invés de ter que comprar as criptomoedas diretamente. Fernando, se você tivesse então que deixar uma mensagem final para os investidores ávidos por informações nesse Brasil que é para profissionais, né, que só é para profissionais, na verdade, que mensagem você deixaria? A mensagem final é a seguinte: olha, o cenário global para 2021 é um cenário bastante positivo, né? A gente está num ano de recuperação econômica no mundo, o mundo vai crescer bem forte esse ano, a gente está num ano de contínuos estímulos, né, sendo dados, né, pelos governos ao redor do mundo, né, estímulos fiscais e monetários, enfim, continuar tendo muita liquidez no mundo, e essa liquidez vai buscar, né, ativos, vai buscar retornos, né? Então, é um cenário muito positivo para ações, para commodities, né? Todos esses ativos reais acabam indo muito bem nesse cenário. E mercados emergentes é uma classe de ativos que também tinha ficado muito para trás e que, nesse cenário de 2021, é uma classe de ativos que o investidor global voltou a olhar, né? E pelo fato do Brasil estar muito barato, estar muito para trás, né, em relação ao resto do mundo, se a gente conseguir, pelo menos, né, baixar a poeira ponto de vista macro e político, você vê que os nossos ativos disparam de preço. Por quê? Porque o estrangeiro está de olho e ele sabe que o Brasil está barato, que está muito para trás, né? Então, qualquer movimentação no sentido de abaixar um pouco o risco macro e político, você vê, né, os ativos brasileiros indo muito bem. Então, acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar. O Brasil tem riscos, né? O Brasil está para trás em relação ao resto do mundo, mas acho que a gente continua com a visão otimista, né? A gente não mudou a visão construtiva, principalmente em relação à Bolsa, né? Como vocês viram, em relação à renda fixa, a gente está um pouquinho mais cauteloso ainda, né, de fazer uma aposta maior em pré-fixado, títulos de inflação, mas na parte da Bolsa a gente continua bem construtivo. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua aula, excelente bate-papo. Queria agradecer a você e à XP por esse constante fluxo. Aliás, sugerir também ao pessoal que siga o teu Instagram, que está sensacional. Você tem trazido informações fantásticas, lives fantásticas também, muito bom. E hoje você postou uma coisa que me deixou curioso, né? Não sei se você se lembra da frase qual foi, sobre arrogância e insegurança, né? Se der para você fechar explicando para a gente o motivo, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O porquê não teve muito porquê, não. Eu gosto de publicar no meu Twitter coisas diferentes que não só investimentos, né? Porque senão fica muito chato falar só de ações e renda fixa, etc. Então eu tento falar coisas diferentes. Hoje eu postei no meu Twitter que muita gente diz que é raiz, né? Mas não gosta de comer chocolate 90% cacau e tomar café sem açúcar, né?
Mas, enfim, acho que aquilo lá era mais um ponto de que, né, quando você encontra uma pessoa que é muito arrogante, né, geralmente ela tem uma insegurança por trás dela, né? Os maiores bilionários que eu conheci, donos de empresa, né, e pessoas de extremo sucesso que eu já conheci e interagi, são as pessoas mais humildes e simpáticas e simples, assim, não necessariamente simples, mas que a pessoa ela nunca acha que ela é melhor que ninguém, né? Ela tem sempre o pé no chão. Você vê as pessoas de extremo sucesso que assim, são zero arrogantes, né? Porque eles sabem que uma hora eles podem tomar um tombo, já tomaram vários tombos na vida, né? E aprenderam com eles, por isso que eles chegaram lá onde chegaram, né? Muito bom, muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Deixar o encerramento aqui também para Lucas e Pedro, para as palavras finais. Um abraço imenso a todos os amigos, aos clientes, aos convidados que participaram aqui. Fernando, meu abraço a você também, mais uma vez. Foi uma honra e um privilégio ter você conosco. Lucas. Obrigado, João. E Pedro. Eu agradeço, agradecer. Obrigado a todos também. Boa noite, pessoal. Obrigado, Fernando.